carta aos Hebreus, o capítulo 11 e o versículo de número 6. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esta madrugada nós estamos sendo motivados por Deus a crer. Deus está falando aos nossos corações, porque a fé é exatamente o meio pelo qual Deus ele manifesta a sua graça, o seu poder em nossas vidas. O Senhor Jesus disse certa vez a um pai aflito que levou o seu filho para que os discípulos expulsassem o espírito maligno que, quando se apossava daquele rapaz, o jogava no fogo, na água, o maltratava bastante, e os discípulos não puderam expulsar. Quando o Senhor Jesus se aproxima e vê aquele tumulto, aquele pai vai ao encontro do Senhor Jesus, dizendo: eu trouxe o meu filho para os discípulos, mas eles não puderam fazer nada, mas se tu podes. O Senhor Jesus olhou para aquele pai e disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Deus está falando conosco nesta madrugada, porque Ele deseja que nós estimulemos a nossa confiança, a nossa fé, para que nós coloquemos a nossa fé em ação. E certamente esta noite é uma noite de milagres. É uma noite de milagres. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, ele, tratando de muitos assuntos importantes aqui nesta carta, ele mostra a superioridade de Cristo. Ele mostra que o relacionamento com Deus é fundamentado através de uma confiança mútua entre o crente e Deus e entre Deus e o crente. Vemos aí nesta carta, quando ele fala sobre a fé como firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E ele mostra que esta fé, ela é realmente o fundamento, porque a fé fala de confiança, e a confiança em Deus é algo que é imprescindível na vida daquele que um dia entregou a sua vida a Jesus. E ele entregou a sua vida a Jesus porque creu na palavra, creu na mensagem do Evangelho, creu na soberania de Deus, creu na sua existência, creu no seu poder, creu na sua misericórdia. E no momento em que você entregou a sua vida a Cristo, você passa agora a viver por esta fé que você abraçou, por este Cristo que a quem você se rendeu a Ele. E a fé para a salvação é o primeiro passo para um relacionamento que tende a se aprofundar dia após dia no seu relacionamento com Deus. E vemos na palavra do Senhor que o escritor da carta aos Hebreus, ele diz: sem fé é impossível agradar-lhe. Não é verdade? Por quê? Porque a fé, ela demonstra uma confiança no Deus que é totalmente confiável. Quando você confia no Deus que é confiável e passa a viver com Ele, você então passa a agradar-lhe, porque Deus ele se regozija com aquele que crer. A Bíblia diz que Deus honra a fé, porque a fé honra a Deus. Glória a Deus. E nós vemos isso quando Deus ele envia um dos profetas ao encontro do sacerdote ali, dizendo: aqueles que me honram, eu honrarei. Quando você honra a Deus com a sua fé, Deus honra a você também. Por isso que a confiança em Deus é uma via de mão dupla. O crente confia em Deus e Deus confia no crente. E é tão bom quando Deus confia no crente. E é tão bom quando o crente confia em Deus. Observe que a palavra de Deus nos mostra esta realidade. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, os versículos de 2 a 5 no livro de Gênesis. Se você dispõe de uma Bíblia e quiser nos acompanhar, eu sei que o nosso tempo ele não é muito, mas creio que será o suficiente para trazermos uma rápida reflexão na palavra de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 39, os versículos 2 a 5 diz assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor
o seu senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera a sua casa sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Que coisa interessante, não é? Veja que a palavra de Deus diz que o Senhor era com José. Por que o Senhor era com José? Porque José era com Deus. Quando existe esse relacionamento de amizade, de intimidade, de confiança mútua, o crente ele pode descansar nos cuidados de Deus, porque Deus ele vai cuidar daquele que confia nele. E observe que José tinha muitas razões para até se decepcionar com Deus, porque ele, como jovem temente a Deus, ele foi vendido pelos seus irmãos por causa da inveja, por seu pai ter depositado uma atenção maior, e aquele jovem que era filho da sua esposa que ele tanto amava, que lutava para ter um filho, e Deus então lhe deu um filho, José, e por causa de uma atenção maior, aquele jovem, os seus irmãos tiveram inveja dele, quiseram matá-lo, planejá-lo até matá-lo, até que chegaram a uma conclusão que seria melhor vendê-lo. Ele foi vendido como escravo. E chegando na feira de escravo, ele foi comprado para ir até a casa de Potifar. E a Bíblia diz que Deus era com José. José ele poderia muito bem ter se revoltado contra Deus e ficado chateado porque Deus o permitira entrar numa situação daquela, porque Deus não havia livrado ele. Mas aquele que confia em Deus, ele não confia em Deus apenas quando tudo lhe é favorável, mas ele continua confiando em Deus mesmo quando as circunstâncias lhe são contrárias. Porque a confiança em Deus, a fé em Deus não depende apenas quando a estrada está boa para a gente caminhar por ela. Há um hino na nossa harpa que eu gosto muito, que o autor do hino da harpa, ele diz o seguinte, que sobre a terra vou andando bem alegre para o céu, né? Satisfeito e salmodiando. Ele está alegre, ele está animado, porque a estrada é boa, no começo da caminhada tudo vai bem. Mas tem um momento na estrofe do hino que diz assim, nos perigos da viagem, nas angústias e na dor. Nem sempre a trajetória do cristão vai ser uma rua pavimentada. Nem sempre ele será abraçado por todos. Nem sempre ele viverá de muita fartura. Nem sempre ele viverá uma vida regalada, folgada. Na próxima curva, às vezes, surpresas. Mas olha aqui, o autor do hino diz assim, nos perigos da viagem, nas angústias e na dor. Quando você pega uma estrada boa, você vai cantando, alegre, animado, feliz, mas de repente você pega uma curva aí com a estrada cheia de buraco, de abismo, perigo, e que às vezes vem chuva, tempestade, às vezes falta freio, carro, desespero quer tomar conta, e é exatamente nesse momento que o autor do hino diz assim, sua voz me diz, coragem, sou teu Salvador. Deus não decepciona aquele que põe nele a sua confiança. Deus não o abandona. Deus não o deixa só. Deus está sempre presente para ajudar e fortalecer na hora da adversidade. E veja que coisa interessante. O Senhor era com José e fez prosperar o seu caminho no lugar da sua aflição. Não é? Deus o enriqueceu. E olha que a Bíblia diz que Deus era com José, mas também diz que José era com Deus, porque quando o adversário de nossas almas, ele vê o crente sendo abençoado por Deus, então ele cria situações e estratégias para desanimá-lo, para desviá-lo do seu foco maior,
que é Deus. Ele procura lançar tentações para que o crente ele venha a virar as costas para Deus, tomando um rumo diferenciado para exatamente desagradar a Deus. E foi o que aconteceu com José. Se você observar os versículos 7 por diante, diz assim: e aconteceu depois destas coisas. Depois de que coisa? Da bênção que Deus havia dado na casa de Potifar, através de José. Diz o texto sagrado que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa lhe vedou. E nenhuma coisa me vedou, diz ele, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria este mal e pecaria contra Deus? Veja que a confiança de José em Deus é algo extraordinário. Porque José, na hora da tentação, jovem, longe de casa, e é interessante que no versículo que eu li, dá a entender que assim que ela olhou José, ela desejou José e disse: deita-te comigo. Mas se você observar os textos anteriores, vai dizer que ela pôs os olhos em José. E sempre o provocava, né? E sempre estava tentando seduzi-lo. E no momento apropriado, o diabo prepara tudo. Preparou tudo. O marido não estava em casa, os criados não estavam, o cenário foi preparado. Ele disse: agora eu acabo com a vida desse jovem. Só que o diabo teve uma surpresa. E qual foi a surpresa? É que José, ele poderia dizer para a mulher de Potifar: Deus confia em mim. Deus confia em mim. E eu não posso decepcioná-lo. Eu não posso decepcioná-lo. Oh, como o coração de Deus se regozijou em ver aquele jovem dizer àquela mulher: pecaria eu contra Deus? Eu vou abrir mão da comunhão com o meu Deus? E por que José estava tão confiante? Por causa do relacionamento. Eu disse que confiança é uma via de mão dupla. É um relacionamento mútuo. Você confia em Deus e Deus confia em você. E como Deus se alegra em ver alguém em que Ele pode depositar a sua confiança. Veja que coisa interessante. A Bíblia fala de José, mas também tem outro exemplo nas Escrituras, que é o caso de Jó. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, você vai ver que ele diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. E este homem, ele tinha um temor tão grande para com o seu Deus, apesar de ser um homem muito rico, e ele tinha um cuidado de sempre, todas as madrugadas, sempre oferecer sacrifício pelos seus filhos, principalmente quando eles iam se banquetear, porque Jó dizia assim: pode ser que meus filhos tenham blasfemado de Deus no seu coração, e ele tinha aquele cuidado para com seus filhos. E a Bíblia diz, no versículo de número 6, diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Vamos tentar contextualizar. Deus viu, Satanás ficou procurando brecha em Jó. Aí quando ele vem se apresentar, aí Deus diz assim: observaste meu servo Jó, não foi? Sincero, né? Sincero, né? Temente, né? Se desvia do mal. Encontrasse brecha nele. Aleluia.
Como é bom quando Deus pode confiar em nós. Como é bom quando Deus pode descansar. Que Ele tem um amigo que o honra, um amigo que descansa nos seus cuidados, um amigo que procura viver exatamente para agradar-lhe. Glória a Deus. Aí Satanás, ele não conhecia o que estava, ele não tinha ideia do relacionamento de Jó com Deus. Porque ele olhou para Jó a partir dele. E ele se decepcionou com Jó, ele se enganou com Jó. Porque ninguém pode entrar neste particular entre você e Deus e você. É algo muito intrínseco, é algo muito especial. E o diabo disse para Deus, também, tu enriqueceste o homem, tu protegeste, colocaste uma cerca de proteção, ninguém pode nem chegar perto, que Deus não permite. Faz uma coisa, tira os bens dele, para ver se ele não blasfema de ti. Tira o que ele tem. E Deus então permitiu. E em fração de segundos, Jó ficou tão pobre que virou ditado. Quando alguém é muito pobre, alguém diz assim, coitado, é pobre de Jó. Ele perdeu tudo. De repente, o homem mais rico do Oriente perdeu tudo. Ficou sem nada. O diabo, então, se aproximou dele, esperando que ele blasfemasse de Deus, mas foi debalde. Porque Deus ouviu Jó bradar, nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Ou seja, eu nasci sem nada e não vou levar nada quando eu morrer. O Senhor foi quem deu e o Senhor foi quem tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O diabo não ficou satisfeito e tentou ainda até que Deus permitisse tocar também na sua saúde e tocar na sua família. 3 coisas que deixam qualquer pessoa que não tem uma confiança em Deus, que não conhece seu Deus, balançar na sua fé e até desistir da sua confiança. Finanças, família e saúde. Mas, para a surpresa do adversário, Jó permaneceu fiel a Deus. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Observe que Deus, Ele diz acerca de Davi, lá no Salmo 89, eu disse que a confiança, ela deve ser mútua. O crente em Deus e Deus no crente. E Deus com o crente. Veja, Salmo 89, o que a palavra de Deus nos diz no Salmo 89, os versículos 20 ao 37, que eu vou ler aqui bem rapidinho. Glória a Deus. Se você quiser nos acompanhar com a leitura, é bem interessante, porque na proporção que você lê, Deus pode falar algo novo ao seu coração. Salmo 89, versículo 20, diz o seguinte: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Com ele a minha mão ficará firme, meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. A minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele. E em meu nome será exaltado o seu poder. E porei a sua mão no mar e a sua destra nos rios, e a sua direita no rio. E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardará para sempre, e o meu conserto lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos
e profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei na minha santidade, não mentirei a Davi. Glória a Deus. Oh, como é bom quando Deus ele pode confiar no crente. Como é bom quando o crente pode confiar em Deus. Este relacionamento agrada o coração de Deus. Se você deseja viver uma vida de vitória, confie em Deus. Se você deseja viver uma vida de vitória, creia no Senhor. Aproxime-se dele. Confie no Senhor. Aquele que confia em Deus jamais contará derrota. Glória a Deus. Deus honra a fé, porque a fé honra a Deus. Observe que a palavra de Deus nos revela lá no Salmo 91, o versículo 1 e 2. O salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Glória a Deus. Ainda no Salmo 27, o versículo 1 ao versículo 3, nós encontramos o salmista também mostrando a sua confiança em Deus. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Você já parou para observar os ainda quês da Bíblia? Quando o salmista ele usa essa linguagem, ainda que, ele está mostrando que a sua fé, ela é uma fé tão robusta, que ele usa uma linguagem, uma hipérbole na linguagem dos teólogos, não é? Ele usa um exagero de linguagem para demonstrar até onde vai a sua confiança em Deus. E esta madrugada, o Senhor me pergunta e pergunta a ti: até onde vai a tua confiança em Deus? Até enquanto você tem uma resposta de um sim de um médico, até onde vai a sua confiança em Deus? Olha aqui o salmista no Salmo 46, o versículo 1, e em diante ele diz assim no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem pela sua braveza, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ele diz, há um rio cujas correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Percebeu o que o salmista disse? Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Já pensou o alvoroço na terra? A terra mudando de lugar? Já pensou que coisa extraordinária? De repente, Recife se desloca e vai lá para o Japão? Já imaginou que loucura? Os montes caindo nos mares, as grandes ondas. Ele usa um exagero de linguagem para demonstrar até onde vai a sua fé em Deus. Até onde vai a sua confiança em Deus. Glória a Deus. O salmista, ele revela que a confiança em Deus é necessário para ser uma pessoa vitoriosa. Deus diz na sua palavra, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Crer que Deus existe é crer nos seus atributos, é crer em tudo o que a Bíblia diz que Ele é. Quando a palavra de Deus está dizendo é necessário crer que Deus existe, Ele está dizendo que quem crê que Deus existe, crer também que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é misericordioso, que Ele é o Deus de toda graça, que Ele é o cheio de misericórdia, que Ele é cheio de amor e que Ele atende às orações, que Ele se compadece do seu povo.
É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa a fé. Esta noite é uma noite memorável para todos nós, porque estamos aqui na presença de Deus. Se você crer que Deus existe, você crer que Deus recompensa a fé. E se você crer que Deus recompensa a fé, esta noite, certamente você contará vitórias da parte de Deus. Nós vamos estar, neste momento, orando ao Senhor, apresentando as causas impossíveis que pessoas de vários lugares estão enfrentando. Creia, para Deus não há impossível. A viúva, nos dias do profeta Eliseu, ela chegou para o homem de Deus e disse: meu marido, teu servo, meu marido, servo, teu servo, ele morreu. E ele deixou uma dívida muito grande. E os homens vieram agora buscar os meus filhos para serem seus servos. O profeta Eliseu olhou para ela e disse: o que te hei de fazer? O profeta olhou para si e disse: eu não tenho como pagar esta dívida. Mas entre o que te hei de fazer para a resposta que ele deu para ela, há um espaço. E eu creio que naquele momento o profeta orou a Deus e disse: Senhor, o que é que eu vou dizer a essa mulher? A Bíblia não diz, mas nós como obreiros da casa do Senhor, nós nos colocamos diante de situações como essa, porque muitas vezes alguém nos procura e a gente procura uma resposta e não temos, e oramos a Deus naquele momento e Deus dá a resposta. E de repente a resposta chegou para o profeta e o profeta diz para a mulher: o que tu tens em casa? Ela disse: a tua serva só tem uma botija de azeite. Ele disse: pois é este aí que Deus vai se aproveitar agora para o milagre. Se você crer, aleluia. Saia correndo pela sua vizinhança. Pegue muitos vasos. Entre na sua casa. Feche a sua porta. E comece a encher os vasos com azeite. A mulher não duvidou, ela creu. E ela creu que o Deus de Eliseu é o Deus onipotente. Ela fechou a porta da casa. E parece que a gente está vendo, eu disse certa vez em algum lugar, talvez se um pintor que pintasse, eu acho que ele pudesse pintar o olhar daquela criança. As lágrimas correndo pelos olhos, dentro de casa. O milagre acontecendo. Portas fechadas. A botija de azeite enchendo uma vasilha. Secou? Não, manda outra. Ainda tem? Tem, manda outra. Ainda tem? Tem, manda mais. Manda. E ela foi, manda outra. Falei: acabou, mãe. Aí o azeite parou. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa a fé. Aleluia. Deus vai recompensar a tua fé esta noite. Creia. Deus vai levantar você desta cadeira. Deus vai mudar este quadro. Deus vai virar esta página de derrota, de fracasso, de aflição. Deus vai virar o teu cativeiro esta noite. Creia. Deus é o mesmo. Ele não mudou.